Bom dia a todos, muita paz, muita luz, nessa segunda-feira linda, né? Nessa segunda-feira, dia 25/7/2016. Que Jesus possa nos abençoar e que possamos também, né, tirar o melhor, né? Aproveitar as reflexões do estudo dessa manhã, do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje o capítulo 61, Perdão, Remédio Santo. Hoje vai estar lindo, hein? Esse tema é maravilhoso, né? Esse tema a gente precisa muito dele, né? Precisa estudar, precisa aprender, né? Sereinha, bom dia, seja bem-vinda, um beijo no coração. Então vamos lá. Perdão, Remédio Santo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus. Então vamos lá. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem a adequada medicação para que te restaure o equilíbrio. Então é verdade, né, gente? O Emmanuel já começou trazendo aqui pra gente reflexões importantíssimas, né? Bom dia, Wagner. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Então ele já trouxe aqui reflexões importantes. É verdade que todas as dores que a gente sente, né, fisicamente, a gente já toma um remedinho, né, quer que passa logo, ninguém quer ficar passando dor, né? Qualquer dor que nós sentimos, nós procuramos o médico, né, e ele nos receita os remédios, um analgésico, né, um anti-inflamatório para tirar a dor, não é mesmo? Não é assim? Qualquer coisinha, qualquer dorzinha que a gente sente, a gente não fica tranquilo, né? A gente quer que passe logo, né? Uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor no corpo, não é mesmo? Aí a gente toma um remédio e a dor passa, né? É assim que a gente faz. Vai no médico, receita os remédios e as dores vão eliminando, não é? Então, ele lembra a gente aqui, né? Que também trazemos as mazelas, os nossos sentimentos, que também provocam tudo isso, esse desequilíbrio, o nosso emocional, não é? O nosso próprio emocional, devido aos desequilíbrios que nós vivenciamos no decorrer do nosso dia, não é? Exatamente, Rosarinho. Fisicamente há muito alívio, mas moralmente, né, leva mais tempo. É porque nós trazemos já, né, o espírito, né? As doenças espirituais, não é mesmo? As doenças do passado, né, Dudu? Trazemos um comprometimento, né, que precisa ser refeito, que precisa reaver, ser estudado, né? Delicadamente, cada um de nós trazemos já as nossas mazelas, as nossas imperfeições, né? Os nossos sentimentos, não é assim? Que precisam ser modificados. Que, na verdade,
O remédio verdadeiro para tudo isso é a nossa melhora, né? É a nossa mudança, não é? É assim? Uhum. Exatamente, né, Rosarinho? Nós estudamos, o Anjos nos diz tanto isso, né? Que tudo vem do espírito, né? A gente reencarna, trazendo os comprometimentos que ficam ali no nosso perispírito. E conforme a gente vai mudando, né, aqui no mundo físico, o nosso físico é uma oportunidade, as nossas reencarnações, é uma oportunidade bendita para que a gente possa estar passando tudo isso a limpo, restaurando, né? Diluindo. Porque, na verdade, nós somos feitos de sentimentos. Quais são os sentimentos que nós estamos nos nutrindo? É aí que mora toda, né? Toda a situação principal do ser humano. São os sentimentos. Que sentimentos eu estou preferindo alimentar, né? Quais são esses sentimentos? Tá certo, né? A gente é complicado. Nós é que complicamos as coisas. Nós é que deixamos, né? Sempre para depois. A gente não quer mexer naquilo que dói. A gente não quer enfrentar. Às vezes a gente foge. Porque a gente ainda não está preparado para enfrentar certas situações. Porque a gente não compreende ainda. A gente não está preparado, às vezes, para enfrentar certas situações. De entender, de compreender, não é? E perdoar, não é? Sim, com certeza, né, Wagner? Dizem os espíritos que a duração do sofrimento é o tempo da nossa melhora, sim. É por isso que estamos aqui. É por isso que reencarnamos, quantas vezes for necessário. É o tempo de cada um. Não é, Wagner? É o tempo de cada um. É o tempo de entender, é o tempo de se modificar, é o tempo de mudar os conceitos, de olhar a vida, né? É o tempo de entender a nós mesmos. Quando a gente entende a nós mesmos, a gente vai entender o outro, né? E o perdão é o remédio que vai diluir todos esses nódulos, todos esses porque fica tudo congestionado, fica tudo bloqueado. Porque nessa reencarnação a gente vem para poder desenvolver o amor, né? O amor de Deus, que nós estamos inseridos dentro de Deus, essa energia mantenedora, não é? Mas daí a gente não desenvolve só o amor, porque ainda a gente não aprendeu a amar, né? A gente acaba desenvolvendo sentimentos que vai comprometer ainda mais. Então, tá vendo? Existem os recursos aí, né, Wagner, que favorece o ser humano, né? Graças a Deus. Tantos recursos, né? A ciência nos tem agraciado, né? Através de Deus, da espiritualidade amiga, que quer amenizar o sofrimento dos homens, né? Para que possa acelerar ainda mais a sua evolução, amenizando a dor, ajudando, né? Quem nos ajuda é Deus, a espiritualidade amiga, através da mediunidade, através da intuição, né? Intuindo esses cientistas, médicos, para que possa existir essa tecnologia maravilhosa que existe hoje, que é para ajudar o ser humano. Porque sozinho a gente não consegue. A gente vai sofrer muito, né? Nós temos essa ajuda. Não é verdade?
Mas, voltando, né, ao assunto que é o centro aqui da lição de Emmanuel hoje, que é o perdão. A gente aprendeu a perdoar? Será que a gente está assim tão evoluído que aprendeu a perdoar? O perdão liberta, né, Sil? O perdão liberta. Liberta nós mesmos. Né? Que o perdão é um sentimento de gratidão, de amor, né? Não é? É um sentimento de amor. Porque a pessoa que tem esse sentimento, que ela consegue superar, né? Não é isso? Ela se liberta de si mesma. Ela fica livre. Não tem consciência pesada. Não sente dores. Dorme direitinho, não perde o sono. Não sofre. Não é? Porque se libertou disso, desses sentimentos que ainda prende, que ainda adoece, que é a falta do amor. Quando você perdoa, é porque você entendeu. Você entendeu o outro, você está libertando você, não é? Você está compreendendo. Não é assim, gente, que a gente aprendeu? Não é? Você está se libertando das amarras que trazemos, não é, Sil? Porque quando você não entende, não perdoa, aquilo fica ruminando. Aquele sentimento faz mal, porque você vai ali, ó, você não está conseguindo se equilibrar, conseguindo entender, aquilo faz mal. É a mesma coisa quando você toma o veneno e fica ali morrendo aos poucos. Não fica em paz. E acaba adoecendo, né, Andréia? Porque você está comprometendo o seu corpo físico, né? O seu corpo físico. Porque a falta do perdão é a falta do amor, é a falta de sentimentos nobres. É assim? Não é? Deixa eu puxar aqui a Eliana, que não vê que ela não está conseguindo entrar na sala. Entendeu, gente? Então, olha, Jesus, ele trouxe o remédio. Trouxe o remédio que todos nós precisamos. Né? O Wagner, interessante, que na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos qual o significado da caridade segundo Jesus, se respondem de forma gradual. Primeiro, benevolência, segundo, indulgência e por último, perdão. Então, esses são os remédios que a gente esquece de tomar, né? Esses são os remédios que vai nos curar. Que vai nos curar. Não é? Que vai nos curar. Que vai nos libertar. Que vai diluir. Tipo assim, nós somos físico, temos o nosso físico, temos o nosso espírito e o perispírito. Aí os três estão comprometidos. O espírito é puro. Ô Sil, se você tem a Eliana, conversa com a Eliana, acho que parece que ela está bloqueada, alguma coisa assim, tá? Vê com ela lá, florzinha, se alguém tiver a Eliana, eu não estou conseguindo puxar ela, tá bom? Beleza, então. Então, olha só. Nós somos espírito, o espírito é puro. O espírito é luz. Nós temos o perispírito, que liga ao espírito e liga ao corpo físico. Então, o que acontece? Como o espírito é puro, ele não
não retém nada de ruim lá. Não tem lugar para coisas ruins no espírito. Porque é puro. Foi Deus que criou. Ele joga tudo para o perispírito, comprometendo o perispírito, né? Comprometendo as próximas encarnações. E temos o corpo físico, né? Que nada mais é um mata-borrão, né? Que do perispírito joga tudo para o corpo. Não é assim? Então nós temos as escolhas. Nós temos as opções. Não é assim? Nós temos o livre-arbítrio de estar comprometendo ou não o nosso perispírito. Porque o espírito é luz. Nós estamos enfaixados, engessados com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes e ações. Ao decorrer desses milênios de jornadas que já tivemos. Então vai adiantar ficar tomando tanto remédio? Se a gente não cura o perispírito? Qual que é o remédio para curar o perispírito? É tomar um comprimido? Tomar um antibiótico ou qualquer coisa? Lógico que nós temos que tomar os remédios. O nosso corpo necessita. Nós temos que ir ao médico. Graças a Deus que existe remédios. Porque senão nosso corpo não suportaria. Não suportaria. A gente não ia aguentar a pressão das nossas próprias ações e atitudes do passado, do presente. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Qual que é o verdadeiro remédio, então? Não é? Qual que é o verdadeiro remédio? Perdoar. O verdadeiro remédio é a transformação dos nossos sentimentos. Sabe por quê? Porque ele vai atuar não só no nosso corpo físico, vai atuar no nosso perispírito. Né? Nós já vamos começar a diluir doenças que poderiam passar para o nosso corpo físico. Devido à nossa mudança, devido aos nossos pensamentos renovados, não é? Nós vamos começar até a diluir. Lógico que vamos ter que passar pelo que temos que passar. Vai ser amenizado as nossas dores. Não é? Vai amenizar as nossas dores. Porque Jesus já disse, eu não vim modificar as leis. Não é? Mas sim trazer a paz do Espírito. Não é? Não é verdade? Então, Silvia, exatamente. Exatamente, Andréa. Perdoar é compreender. E compreender nos traz paz. Nos traz harmonização, equilíbrio. Vai equilibrar o nosso corpo físico, harmonizar, não é? Não é assim? Vai harmonizar o nosso sistema nervoso. Não é? Olha que maravilha. E isso a gente pode fazer. A gente pode fazer. Todos nós podemos, porque todos nós temos esse potencial. Por isso que Jesus, né, trouxe o seu evangelho, trouxe o seu exemplo de bondade, de humildade, de amor acima de tudo. Porque ele compreendia tudo isso e a gente ainda está engatinhando ainda. Somos crianças birrentas, teimosas, que não aceita, revoltada, e acaba sofrendo. É a mesma coisa de dar murro em ponta de faca. Quanto mais você bate, mais você se machuca. Não vai adiantar, né? Somos teimosos, complicamos as coisas,
julgamos, não entendemos, né? Mas Deus ainda é tão bondoso que não dá fardos pesados que nós não possamos carregar. Por isso que precisa da reencarnação, por isso que precisa das reencarnações, para que a gente possa sempre dar um passinho a mais, né? Para poder compreender tudo isso. A gente vai sofrer pela nossa ignorância, por não entendermos, pela falta do perdão, pela falta do amor. Nós vamos sofrer. Eu não posso entrar dentro da mente de ninguém para poder consertar as coisas. Ninguém pode entrar dentro da minha mente para consertar as coisas. É de dentro para fora, né? Somos espíritos rebeldes à lei de Deus, exatamente. Não é, Wagner? Por isso que ainda a gente sofre. Porque se a gente superar tudo isso, evoluir, a gente já não vai sofrer tanto, né? A gente não vai sofrer tanto. A rebeldia, nós sofremos porque somos rebeldes. Porque um dia nós se rebelamos, né? E aí caímos na nossa queda. Nós caímos todos os dias, mas também podemos nos levantar todos os dias. Basta que nós queiramos. E nós temos que fazer a nossa parte, né, Sil? E assim a gente vai aprendendo. É normal, é natural isso. Cada um dentro do seu grau de evolução, do seu entendimento, dos seus limites, não é? Ninguém pode forçar ninguém. A gente tem que querer, tem que ter vontade. Né? Tem que ter vontade. Não é assim? Então, Emmanuel continua dizendo aqui, quer ver? E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito do espírito necessites de esquecimento para que te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Lógico. O perdão é a mesma coisa da gente se desfazer de algemas que nos prende um ao outro ou qualquer situação, né? Não é assim? A falta de perdão é a nossa prisão. A gente tem que se libertar. Quem que não quer ficar livre? Mas para isso tem que ter um esforço, tem que ter vontade de compreender por que nós sofremos tantos hoje. Não é assim? Tudo se resume em saber se relacionar, né? Todos os nossos sofrimentos está na nossa relação com o próximo. Não é assim? Né? Exatamente. Perdoar é retribuir o mal com o bem. Está no Evangelho, né, Wagner? Está no Evangelho. Retribuir o mal com o bem, né? E exatamente isso. E para isso a gente tem que estar preparado. A gente tem que estudar. Tem que compreender a nós mesmos. Porque quando a gente não perdoa, é porque a gente foi magoado. E quando a gente se magoa, é porque a gente ainda tem isso dentro da gente. A gente não conseguiu superar. Não é fácil, mas também não é impossível. Todo mundo, aos pouquinhos, vai conseguir. Se não for aqui no plano físico, no plano espiritual, a vida continua. A vida continua, gente. A gente vai ter que se entender, a gente vai ter que se harmonizar um com os outros. A
A gente vai ter que se harmonizar com o mundo, como Jesus o fez. Ele trouxe os exemplos, ele vivenciou aqui. A gente conhece a história, a gente está estudando a história, a vida de Jesus, o que ele passou, os exemplos que ele deixou de humildade, de grandeza, de desprendimento, né, de solidariedade, de fraternidade, de amor. Aí a gente fala, mas a gente não é Jesus. Claro, a gente não é Jesus, a gente está passando, né? A gente está caminhando, Se a gente não conseguir desenvolver esses sentimentos, a gente volta quantas vezes for necessária com todos os vínculos comprometidos que tivemos ao longo da nossa jornada. Vamos voltar junto, vivenciar junto, trabalhar todos esses sentimentos que a gente não quer desenvolver, que é a falta do amor e do perdão, do entendimento, da compreensão. Porque tudo que a gente faz que magoa o outro, fica. E uma hora tem que ser solucionado. Como é que eu quero ir para planos mais felizes, mais evoluídos, trazendo no meu coração raiva e ódio e mágoa? Não tem condições, porque não é questão de mim estar lá, é questão de peso, sintonia, leveza, sintonia, afinidade, sintonia. Isso requer uma mudança, né? Eu vou lá deixando tudo que é pesado, tudo que é, né, que nos traz ali dor e sofrimento. Eu tenho que estar leve. Se eu não estou leve ainda, eu vou estar onde eu estiver, onde a minha frequência é uma frequência, né? Haja reencarnação, né, Wagner? Para todos nós. E enquanto a gente não solucionar tudo, a gente não. Enquanto não houver pagos o último ceitil, nós sairemos daqui. Não teremos esse alívio. Então a escolha é nossa. Se a gente vai querer ficar patinando aí por quanto tempo, rodando, o mesmo círculo, não saindo dele, voltando várias reencarnações e não dar um passo além, né? Voltando nos mesmos círculos viciosos, não é, Wagner? Né? A distância entre conhecer, internalizar, transformar em prática, há uma distância muito grande. Exatamente. Mas a gente vai conseguir, né? E Emmanuel continua aqui, olha só. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. É aquilo que nós falamos. O perispírito está comprometido. Porque tudo que não é iluminado, o espírito puro ele não aceita, ele rejeita, ele joga para o perispírito. E devagarzinho nós vamos recebendo para o corpo físico em formas de doença. Vai de cada um fazer esse trabalho de limpeza, de transformar, né? De modificar. E para isso a gente precisa estudar, conhecer, ler, estudar, né? Como disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará de si próprio, não é do outro. Você vai se libertar, porque quando eu estudo, eu vou entrar em contato com a verdade. A verdade, qual que é a verdade?
a verdade de cada um, do mundo interno de cada um. Eu não vou querer adoecer, eu não vou querer manter esses sentimentos que vai adoecer, que vai me comprometer. Eu não vou querer lesar o outro, porque se eu lesar o outro, eu estou lesando a mim. Porque tudo que sai da minha mente, né, em direção ao outro, vai voltar para mim. Se é coisas boas, vai voltar em dobro. Se é coisas ruins, vai voltar em dobro também. Eu vou querer isso para mim? Gente, vamos analisar, né? A gente ainda sofre. Não é verdade? Então ele continua: perdoa a quantos te aborreçam. Perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje, amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados. Trazemos também as nossas. Como que nós vamos querer? Se a gente quer que alguém nos perdoe, nós temos que também perdoar, saber perdoar. Nós trazemos as nossas imperfeições, assim como todos trazemos, né? E é por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque não sabem o que fazem. Olha a grandeza de Jesus. Ele conhece. Ele conhecia todo mundo. Ele sabia como que andava a evolução, o grau de evolução de entendimento de cada criatura. Ele sabia e sabe até hoje. Ele sabe de tudo que estamos passando, porque ele também passou. Ele também passou por tudo. Ele entende. Nós temos que fazer, no mínimo, compreender também, um pouquinho que for, compreender, não é? E para terminar, Emmanuel, e deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Ele está induzindo até hoje a nós para conquistar essa luz eterna, que é desenvolvendo o amor em nós, perdoando. Que lição linda, né? Que Emmanuel nos trouxe. Quantas reflexões maravilhosas, né? Somos doentes ainda, que precisa do remédio, não é? Que precisa entender o amor que nos falta. Desde que reencarnamos aqui no planeta Terra, que é de provas e expiações, nós já estamos precisando, gente, do afago, do amor, do perdão, da compreensão, da benevolência. Nós já estamos precisando, todos precisamos. Não existe alguém que diga: eu sou perfeito. Só Jesus que passou aqui, trazendo, deixando o seu exemplo maravilhoso de grandeza, através da humildade, né? Através do amor. Então, quando a gente olha os defeitos dos outros, é porque nós os temos ainda e precisa ser trabalhado. Não existe, Dudu, não existe. Né? Se o orgulho que temos
dentro de nós ainda nos atrapalha, nos fere, nos machuca. A gente fica preso dentro de nós mesmos, comprometendo todo esse sistema maravilhoso que é o universo, que é o nosso corpo físico. É um universo. A nossa mente tem que estar iluminada, para que todo o nosso corpo se ilumina também. Tem que estar harmonizado, para que todo o nosso corpo físico se harmonize também. Disso depende tanto, é um universo de vidas, células, né? Organismo, todos os nossos órgãos precisam se sentir seguros, se sentir amado, para poder liberar tudo que o nosso corpo precisa, os hormônios, né? Para que se reajuste, para que possam liberar tudo que nós precisamos, porque quando em desajuste nós sofremos, nós adoecemos. Por isso que eu disse para o Wagner, a ciência está aí, nos ajudando a organizar, né, os hormônios, através de cirurgias e tantas outras coisas mais, o remédio, né, que ainda a gente não consegue fazer em pensamento, porque ainda a gente não aprendeu a amar. O amor organiza, o desamor desorganiza tudo, não só no mundo fora, mas no interior, principalmente. Desorganiza tudo. Desorganiza tudo. Tudo, né? Exatamente, como a falta de amor é como a escuridão, não é? O amor é luz, vai iluminar tudo em nossa volta. Mais ainda, nós estamos a caminho da luz, né, Sil? Estamos a caminho da luz a cada dia que passa, nós vamos aprendendo as lições, porque a gente não entende, porque nós somos seres que temos as nossas limitações, e devagarinho a gente vai abrindo os horizontes, né? Vai compreendendo. Um dia a gente chega lá, é no dia a dia, na vivência, né? Nas nossas experiências durante o dia, junto com todos, com a família, com todos, a gente vai compreendendo. Se a gente quer compreensão, nós temos que compreender. Se a gente quer amor, nós temos que amar, não é? Se a gente quer saúde, nós temos que aprender a ser saudável, ter mente, ter atitude saudável, fazer a nossa parte. E que Jesus possa nos ajudar nessa caminhada. Que todos nós possamos, né? Todos nós possamos olhar para dentro de nós e se harmonizar, se aquietar, se acerenar no nosso coração. Que Jesus possa nos ajudar. Essa é a lição de hoje. E eu agradeço então, primeiramente a Deus, né? A Jesus, a Emmanuel, com essa lição maravilhosa. Reflexões lindíssimas, tão importantes em nossas vidas, que possamos poder pôr em prática, nem que for só um pouquinho. Obrigada, Jesus, e obrigada a todos vocês que estão aqui,
ajudando, não é? Que Jesus nos abençoe. Obrigada.